De volta, estamos continuando a nossa conversa. Seja bem-vindo mais uma vez ao Código Aberto. E a gente saiu do primeiro bloco falando sobre essa partilha de liderança. A Agatha comentou a respeito disso, dos diáconos serem esses elementos com os quais os apóstolos compartilham a liderança. E aí o pastor Bruno disse, curioso é que, 3 pontinhos, agora ele pode continuar falando do que é curioso. Eles são eleitos para cuidarem de pessoas que têm necessidades sociais, né? Eram viúvas, havia uma lei em Israel que deveria haver um cuidado sobre elas estavam sendo, esse cuidado não tinha tido atenção, havia uma negligência. Então os apóstolos indicam, e a igreja indica esses homens para cuidar dessa camada social. E eles não fazem apenas isso, eles vão além disso, que é muito interessante, né? E como é que a gente sabe disso? O próprio capítulo mostra isso. O verso 8 diz que Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e sinais, grandes sinais entre o povo. Então ele recebe um dom de Deus de fazer milagres, né? E então ele não parou só servindo pessoas, ele fez milagres. Ele foi um pregador, a gente vê isso no próximo capítulo. Você tem entre eles aqui o tal do Filipe, que prega amanhã, né, no futuro, para o eunuco, que também participa de um grande milagre, de uma coisa sobrenatural, de um sinal. Então, eles foram além da função que a igreja estabeleceu para eles. Eu te pergunto, pastor, se eles não fossem colocados no cargo, se eles não pudessem ser visibilizados, será que teria se desenvolvido da mesma forma? Será que conheceríamos as histórias hoje? Essa é uma boa pergunta para a gente fazer lá no céu. A gente vai, com certeza, ter a resposta. Certeza. Um dos atributos muito importantes da liderança é delegar, né? Aquele líder que quer fazer tudo sozinho, né, quer abraçar o mundo, já era. Não tem, então tem que delegar. E também formar novos líderes, como aconteceu aí, né? O verdadeiro líder, ele faz novos líderes. Então, os apóstolos formaram. Depois a gente vê o que Estevão e Filipe e os outros fizeram, né? É aquela ordem de Jesus, né? Pra gente ser pescadores de homens. E tem tudo a ver com o que é liderança no reino de Deus. Jesus veio para o mundo para ser o nosso líder e ele só serviu durante todo o tempo que ele esteve aqui. O reino é serviço. Então, se nós queremos liderar as outras pessoas, é uma liderança de amor, de entrega e também serviçal, né? Sim. E nessa multiplicação de líderes, a gente percebe, e eu volto ao pensamento que você teve no primeiro bloco, Tamires, que é essa ideia de que esses líderes também eles precisam representar as pessoas, né? E aí você tem líderes também que vêm de diferentes estratos sociais, vêm de diferentes, vêm com arcabouços culturais diferentes, eles vêm se chegando. Mas uma coisa que parece que agora é um problema que ali está resolvido, mas ainda tem um novo problema. Agora, os judeus helenistas estão sendo atendidos, mas agora surge um outro problema que é constante no relato do Novo Testamento, que são os gentios que agora estão vindo. Que isso também parece que agora traz um problema para a unidade da igreja. O problema era a chegada dos gentios, o problema é que os gentios estão se convertendo. Qual que é o problema que está trazendo uma cisão, pelo menos no modo da igreja operar e no pensamento da igreja daquele tempo? É simplesmente a conversão? Qual é o problema? Os gentios estavam se tornando cristãos, mas alguns cristãos queriam que eles se tornassem judeus também, né? Serem circuncidados e tinha a segregação também, né? Como a polêmica que causou de Pedro comer junto com os gentios. Enfim, tinha esse preconceito no começo. E pode falar, pastor. O relato bíblico, Cornélio, que está descrito em Atos capítulo 10, ele é o primeiro gentio converso da história do cristianismo. O cristianismo nasceu entre judeus, depois foi para os judeus helenistas, e o primeiro é Cornélio. E aqui vem como... Há o relato do eunuco, né? De Filipe, que é um pagão, um etíope, né? Provavelmente ele era judeu. É possível, porque ele estava lendo o livro de Isaías, sim, tentando descobrir sobre o Messias. Ele foi a Jerusalém fazer o quê? Pode ser que ele tenha sido enviado como um embaixador, alguma coisa assim, mas ele provavelmente foi para adorar, até porque há descendentes de Salomão que são etíopes, né? Então é possível que ele seja um descendente de Salomão e herdou não só a descendência sanguínea, mas a fé também. É possível, não está claro no texto, mas é possível que ele fosse um judeu. Tá, mas prossiga então falando a respeito de Cornélio. Cornélio é o primeiro gentio. E quando entra nesse novo mundo, é como o cristianismo sair, por exemplo... Hoje o cristianismo é uma coisa muito ocidental, embora não tenha nascido no Ocidente.
e a gente vai para o Oriente, existe ali, as pessoas têm uma cosmovisão completamente diferente do Ocidente. Então, o que é realmente, essencialmente, cristianismo e o que é cultura? Então, essas perguntas começam a nascer aqui. O que é judaísmo, o que é cristianismo? Aqui começa um dilema enorme e, como você falou, vai perdurar por boa parte do cristianismo inicial ali no primeiro século. Eu vejo presente a pergunta, né, que começa a surgir, tá, esses gentios estão vindo, e aí a pergunta é, o que deve ser exigido deles? Eu acho que aí é que começa a ter a divisão. Alguns entendem, não, nada precisa ser exigido, eles já estão vindo, não precisa ser exigido, essa é a lista. Alguns, não, a lista é um pouquinho mais extensa, não, a lista é só de um único item, não tem lista. E de alguma maneira, isso, só já aplicando antes da gente passar para a próxima ideia, de alguma maneira isso também traz algum tipo de desarmonia, porque parece também que às vezes a gente não... As diferentes comunidades, parece que às vezes ela não tem muito claro isso. O que exigir de um novo converso? O que exigir de alguém que está chegando? E aí parece que um acha que tem que ter tudo isso, outro acha que tem que ter só isso. Isso também traz harmonia hoje. Parece que a história se repete, certo? E então tá, já que vocês concordaram, como ela se repete? E o que a gente... Porque vocês... Não, é verdade. Mas é que eu fiz a pergunta só com sim e não de resposta. Mas se essa história se repete, o que a gente olha na história da primeira igreja que faz a gente, que existe como lição para a gente lidar com essa história repetida? Eles tiveram esse dilema. A gente também enfrenta isso. O que os ajudou a lidar com esse problema que pode ajudar a gente também? Que compreensões eles viveram que ajudam a gente a lidar com isso também? Eles tiveram um período muito grande de reflexão sobre cultura e religião, né? Sobre a diferenciação entre essas duas e principalmente sobre o que é tradição. Todas as religiões, ao longo da história, elas sofrem modificações culturais que as levam a criar dogmas. Por exemplo, eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia e a minha igreja ela não possui doutrinas, ela tem crenças fundamentais e se a compreensão que nós tivermos da Bíblia, de acordo com a luz do Espírito Santo, mudar, essas crenças poderão ser alteradas, se for da vontade de Deus, claro. Mas quando você cria dogmas, eles ficam presos na mente das pessoas e parece que a salvação depende um pouco deles. E os judeus daquela época já estavam vivendo sua religião há muitos anos, esses dogmas já estavam ali presos, eles já não sabiam mais distinguir o que era essencial sobre a lei de Deus e o que não era, e eles queriam colocar tudo isso nas mãos dos gentios. Então, acho que a primeira lição é essa, separar a tradição da crença. Outra lição muito legal é não exigir uma maturidade espiritual completa. Quem tem que ser maduro é você. Há algumas lições você falou isso, Tiago, que nós que estamos há mais tempo na fé, temos que dar o exemplo e saber compreender essas pessoas novas. Voltando para a ideia da discussão, abrir espaços para diálogo. Eu gosto muito porque eles fizeram o quê? Eles faziam assembleias para discutir sobre o que fazer quando eles não sabiam o que fazer. E a gente tem que fazer isso hoje ainda, porque a gente está sempre mudando, as tradições mudam, tudo muda. E a gente tem que abrir esse espaço de diálogo na igreja também, para discutir. Porque hoje o que eu chamo de tradição, amanhã para os meus filhos vai ser totalmente diferente. Então, para a gente sempre estar discernindo, à luz da palavra, discutindo com pessoas diferentes, para a gente chegar ao mesmo ponto, tá? O que a gente pode aceitar e o que não é aceitável nunca vai ser aceitável. E eu, voltando até, pegando essas ideias e voltando na ideia você falou da conversão de Cornélio. A conversão de Cornélio, de alguma maneira, a maneira como ela se dá, ajuda também para que eles entendam como eles deveriam reagir. Eu acho que é um ponto importante. Como é que se dá a conversão de Cornélio e como a conversão de Cornélio se torna em um elemento para compor essa reflexão, esse diálogo. Tá? A gente vai conversar e aí a conversão de Cornélio traz um elemento para esse diálogo. Que elemento que vem agora para o diálogo sobre o que é ser exigido das pessoas através da conversão de Cornélio? Os apóstolos não entendiam muito bem alguns elementos hoje é fácil entender hoje porque a gente não nasceu não viveu naquele momento. Se a gente estivesse ali, a gente teria ainda muito desses ranços. É bem provável, né?
você ter uma ideia, só, não fugindo, mas está relacionado, quando você tem o episódio do Pentecostes ali, que judeus de várias nações vão até lá, e aí se prega o evangelho para eles, eles voltam e começam a evangelizar ali, muitos dos cristãos que moravam em Jerusalém entenderam que a pregação do evangelho estava finalizada. Nós terminamos, porque nós pregamos para o mundo inteiro. Porque o mundo veio até nós, se reportando a como era a crença no Antigo Testamento, as pessoas iriam até Israel, iriam até Jerusalém, recebiam a mensagem e iriam embora. Eles ainda tinham esse pensamento, né? Então vieram, estão pessoas, até o texto diz que pessoas de todas as nações, uma hipérbole, um exagero, recebem e vão embora. Pregamos o Evangelho. E por isso ficaram presos em Jerusalém, não saíram de Jerusalém. A primeira perseguição que vem em Atos 6, ali, aliás, Atos 7 e 8, com a morte de Estevão, ela acontece primeiramente com os cristãos que são helenistas, porque os apóstolos ficam em Jerusalém. Depois são para os outros. Então, o que é que eu quero dizer com tudo isso? A questão é que os apóstolos e os cristãos não entendiam muito bem ainda que eles tinham que sair de Jerusalém e pregar para fora. Eles tinham que alcançar outros povos. E quando eles passam a fazer isso, aí, veja a questão, por exemplo, da alimentação, do sábado. Entre judeus isso não era um problema. Aí até volta a questão provavelmente o eunuco era um judeu, porque ele já praticava isso, né? Não tinha problema de você ensinar isso para ele, ele já sabia, ele tinha que aceitar o Messias e já batizou no mesmo dia o cara. Agora não, você tem que ensinar muitos outros elementos, muitas outras verdades. E aí, colocando a palavra que você falou, exigências, né? Teria que se ensinar muito mais, para que houvesse uma conversão mais genuína. Então o processo de conversão se tornaria um pouco mais demorado e mais complexo agora no mundo gentil, que a igreja estava começando a pregar. Mas aí tem aquele ocorrido com Pedro, né? De que Cornélio recebeu o Espírito Santo. Então, se um gentil também recebeu o Espírito Santo, quem somos nós para fazer a acepção de pessoas, né? De não aceitar essa pessoa como membro da família de Deus. O Espírito guiou Pedro, né? Mostrando lá, desceu um lençol e tal, e em visão ele viu lá todo tipo de animais, ele falou que não comeria. E aquilo ali representava, né, todo tipo de pessoas, não só o povo de Israel. E Pedro entendeu o recado quando Cornélio e seus homens foram atrás dele, porque ele também tinha recebido em visão o Espírito Santo dizendo para ele procurar Pedro para conhecer a verdade, né? Então o Espírito, isso é fantástico, né? O Espírito agindo dos dois lados para a verdade, para Cornélio se conectar com a verdade. Isso mostrando para Pedro também que os apóstolos, a igreja cristã não deveria excluir os gentios, né, por causa disso, porque até eles receberam o Espírito Santo. Eu gosto muito da fala de Pedro lá no versículo 28 de Atos 10, que ele diz assim... Quanto? Atos 10, 10, isso, 28. Que ele diz assim: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem algum. E você vê Pedro falando de si mesmo, eu, judeu. Sim. Ele ainda se denomina judeu aqui, não só cristão. A pergunta para a gente hoje é: quais são as leis que estamos criando que vão impedir as pessoas de se associar a nós? E eu acho interessante que aqui tem dois problemas, né? É esse problema da gente, o que exigir, mas aí a divisão da família, a divisão da comunidade é porque você pensa que tem que ser exigido isso, eu penso que tem que ser exigido aquilo. Então, são diferenças sobre isso, sobre essa compreensão desse processo. Como é que a igreja resolveu isso? O que há de pontual na história da igreja cristã que foi o caminho de solução e como é que a gente caracteriza esse momento para quem está acompanhando a gente? Qual foi o caminho para solucionar esse conflito? Lembrando o seguinte, que o conflito não é com os de fora, o conflito é entre os de dentro sobre o que nós vamos esperar daqueles que estão vindo se reunir com a gente. Como é que começa a solução? Bom, eles fizeram uma grande reunião, né? Está descrita lá no capítulo 15 de Atos. A reunião foi principalmente sobre a questão da circuncisão. Digamos que era uma das leis mais importantes assim, para os judeus determinarem se aquela pessoa podia ser judaica ou não, se podia fazer parte do grupinho deles. E depois de muita oração, o pedido para o Espírito Santo descer, para guiá-los,
eles decidiram que os gentios não precisavam se tornar judeus. Eles poderiam se converter ao cristianismo, seguir os passos de Jesus, obedecendo a algumas leis essenciais, mas não precisariam seguir as leis cerimoniais judaicas. Sim. E eles fazem isso, mas o que a gente percebe depois na prática do Novo Testamento é que ainda a coisa ainda continuou truncada ainda, né? Em alguns momentos ainda há nem todo mundo abraçou essa resolução, mas o que existe nessa maneira, principalmente falando no discurso de Tiago, olha isso, mas eles entendem, e de alguma maneira não tem mais a exigência da circuncisão, mas ainda assim eles têm algumas coisas que eles esperam, que eles entendem que são importantes. Como é que eles fizeram essa diferença? Por que eles tiram a circuncisão e mantêm alguns outros elementos nessa resolução? Tiramos a circuncisão, mas mantemos esses elementos. O que faz eles escolherem dessa maneira? Eles tiraram a circuncisão dos gentios, deles mesmos não. Eles continuaram com isso. Né? Não tinham essa compreensão. E por que não tinham essa compreensão? Antes de responder essa questão do que pode ser exigido agora dos gentios. Porque, bem, já falei, eles se pensam que são judeus ainda, né? E que agora eles precisam, como eles têm os gentios diante deles, que parte das leis que a gente aprendeu ali em Moisés, que podem ser usadas só para os gentios e não para nós. Então eles pegam uma parte da lei que era usada para os forasteiros, para aqueles que se convertiam ao judaísmo, porque na cabeça deles eles estavam se tornando judeus cristãos. Ainda era essa compreensão, uma mentalidade judaica, né, dentro do cristianismo. Interessante. A gente vai ainda voltar nesse ponto e tentar tirar alguns princípios dessa reunião e dessas resoluções que eles tiveram no próximo bloco. Então fica por aí, daqui a pouquinho o Código Aberto volta e a gente vai fechar a nossa conversa aqui dessa semana. A gente já volta daqui a pouco.